que for e depois você vem com a gente. Antes, dicas! Já voltamos, turminha, e eu começo aqui com um recado muito importante. Últimos dias para as inscrições para pós-graduação da faculdade Casper Libero. Os cursos são de jornalismo esportivo, onde eu dou aula, jornalismo em plataformas digitais, marketing e publicidade em mídias digitais, importante, né? E também comunicação organizacional. É a melhor faculdade de comunicação do Brasil para você se preparar, corra para você garantir a sua vaga, porque só até sexta-feira vão as inscrições. Mais informações no QR Code que está aparecendo ali em cima, no cantinho da sua tela, coloca o celular, vem para a pós-graduação da Casper Libero. Como é bom, né, você colocar no seu currículo Casper Libero, faz toda a diferença, beleza? Agora a gente vai para a nossa enquete do dia. Vem cá, chega mais, Luizinho. Qual a enquete? Vamos ter aquela conversa só eu e você. Qual é o tamanho do risco de rebaixamento do Corinthians, Alex Miller e Miller? É um risco grande? É um risco médio, é um risco pequeno. O Corinthians não vai ser rebaixado. Eu vou falar uma coisa. Eu vi, para entrar e votar, é só ir no site gazetesportiva.com, tá certo? Deixa a sua opinião lá. Eu vi uma vidente falando que vai ser Fluminense rebaixado, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então o Corinthians não tá. Então, eu vou falar o seguinte, de acordo com essa vidente, é pequena a chance. Pronto, para mim a chance é pequena. Vamos dizer que é média. Mas e para você, Alex? Para mim, bom, pelas circunstâncias, pela matemática, pelo rendimento, pela ineficácia, não estou dizendo que vai cair, mas nesse momento, é grande. O tamanho do risco é grande. E o Miller, o que você acha, jogador? Michele, concordo com o meu xará. Diante do desempenho do Corinthians, né? 21 pontos e 22 rodadas. Nossa. Campanha de rebaixado. Campanha de rebaixado. Então, no momento, né? A gente tem que falar o momento. Futuro não é evidente, sabe? O momento é que o risco é grande mesmo. Sabe o que eu vou perguntar para o Salazar? No ano que o Corinthians foi rebaixado, nessa rodada, com quantos pontos o time estava? Tinha mais. Não, tinha 6 pontos do quarto colocado. Tinha mais, tinha 6 pontos a mais. 6 pontos a mais do quarto colocado. Porque começou com muito ponto, lembra? Do primeiro da zona de rebaixamento, ele tinha 6 pontos. Gente do céu. Então, quando a gente olha assim, né, já é uma situação. Mas como eu vi essa vidente falando isso, eu estou um pouco mais confiante. A gente vai se apegando a tudo, né, gente? Olha, as Olimpíadas chegaram ao fim ontem e você acompanha agora o balanço dos Jogos de Paris. Pode rodar. Olá, amigos da TV Gazeta, falo novamente de Paris e estou aqui do lado do Arco do Triunfo para falar exatamente dos triunfos do Brasil nos Jogos Olímpicos, especialmente dos triunfos das mulheres. Afinal de contas, o esporte feminino do Brasil mostrou sua força em Paris 2024. Acho que nesses Jogos Olímpicos conseguimos quebrar alguns desses recordes, algumas dessas barreiras, principalmente no que diz respeito ao esporte feminino, né? Ao resultado das mulheres, o que nos deixa bastante satisfeitos. As mulheres ganharam 12 das 20 medalhas, ou seja, 60% das medalhas do Brasil foram das mulheres. E 100% dos ouros, pois as 3 medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas pelas mulheres. Beatriz Souza do judô, Rebeca Andrade no solo da ginástica artística e Duda e Ana Patrícia no vôlei feminino. Esses últimos meses nós não fomos bem nos campeonatos, ganhamos um campeonato e os outros ficamos em oitavo e quinto. E eu lembro que contra a Lattes ela focou muito por mim, eu chorava, tô triste, nós perdemos, eu quero melhorar. E voltamos pro Brasil, treinamos, fizemos todas as bolas, as variações e conseguimos a medalha. Apesar do sucesso das mulheres, o Brasil não conseguiu alcançar o recorde histórico de medalhas. As 20 conquistadas aqui em Paris foram superadas pelo desempenho de Tóquio, onde o Brasil conquistou 21 medalhas. Com relação às medalhas de ouro, a campanha aqui na França é apenas a 4ª da história, perdendo para os 7 ouros conquistados tanto em Tóquio quanto na Rio 2016 e para os 5 ouros conquistados em Atenas 2004. Recordes são metas
mas com certeza nós tivemos um resultado brilhante. Se algumas ondas, alguns ventos e alguns contratempos que aconteceram ao longo dos Jogos Olímpicos não tivessem acontecido, possivelmente a gente teria quebrado o recorde. E aqui do Arco do Triunfo a gente encerra a nossa cobertura direto de Paris dos Jogos Olímpicos. Um grande abraço para vocês, até a próxima! Abraço, Gavini! Muito obrigada pelo trabalho incrível. Bem demais, hein? Ele arrasa, Fernando Gavini. Nosso Casperiano aqui também. Obrigada a toda a equipe do Olimpíada Todo Dia. Um beijo grande para vocês, foi incrível, viu? Olha, agora vamos conferir como é que ficou a classificação final dos Jogos de Paris. Estados Unidos venceram a disputa, hein? Passaram, então, a China, né? Não, na verdade, tipo, o critério de desempate eles ganharam. Então foram 40 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. Que potência, né? Total de 126 medalhas. Aí a China terminou em segundo lugar com 40 ouros e a prata 27, tá vendo? Aí os Estados Unidos está na frente mesmo. Aí o Japão, 20 medalhas de ouro. 12 de prata. 12 de prata, 13 de bronze, aí tem a Austrália e o Brasil ficou na 20ª posição com 3 medalhas de ouro, 7 de prata, 10 de bronze, bastante, né? Foi até que bem, né? Com 20 total. Pena que a gente não conseguiu superar a Tóquio. Bem menos ouros do que as últimas 2 Olimpíadas, né? Muito bronze, né, Xará? Muito bronze e ouros que a gente imaginava que viriam, né? O Gabriel Medina, o Isaquias. O próprio vôlei feminino, eu tinha uma expectativa muito grande, quer dizer, aí já seriam mais 3 medalhas de ouro, o Brasil subiria bastante no quadro geral de medalhas. Quem decepcionou foi o vôlei masculino, né? Caiu nas oitavas. Decepcionou. Né? Mas ele já não foi para a Olimpíada como um favorito, né? Já está num nível um pouco abaixo. Decepcionou o futebol masculino. Que nem foi. Aí sim, nem se fala. Aí é uma vergonha. Nem se fala. Bom, tá na hora de Campeonato Brasileiro por aqui. O São Paulo conquistou uma vitória fundamental ontem e se manteve no pelotão da frente da competição. Vamos conferir. O jogo contra o Lanterninha do Brasileirão colocou todo o favoritismo do encontro entre São Paulo e Atlético Goianiense no lado tricolor do duelo. Aliás, a fragilidade do adversário e também a proximidade com a primeira partida das oitavas de final da Libertadores diante do Nacional, quinta-feira lá no Uruguai, fizeram com que o técnico Luiz Ubeldia escalasse um time completamente reserva nesse domingo. Destaque para o volante Marcos Antônio, titular e estreante do dia no Morumbi. No es sencillo rotar 11 jugadores con tan pocos días de trabajo entre un juego y otro juego, pero lo que el equipo tiene que saber que hoy es un premio al trabajo que ellos hacen por lo menos desde que estou eu. Atravessa o campo para dar um cartão porque o técnico passou 10 centímetros da área e observando o jogo, e não é nenhuma crítica, o técnico do time adversário passou várias vezes a área e isso é normal, todos passam, né? Então assim, o que não pode ter é uma sistematização, né? Coincido com lo que declaró, según lo que me transmiten. Prefiero no darle más entidad de la que tiene esta situación. Así que já está todo dicho. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo chegou aos 38 pontos no Campeonato Brasileiro e agora ocupa o 5º lugar na tabela de classificação. No es fácil que 11 jugadores que no jugaron 3 o 4 partidos seguidos, 11 jugadores hoy salgan a competir e ganem merecidamente. Bom, tem mais São Paulo no Gazeta Esportiva, agora ao vivo com o José Paes no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O São Paulo já tem jogo na quinta, como é que estão as coisas por aí?
Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Exatamente, o São Paulo já volta a campo na próxima quinta-feira, só que fora de casa, contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, jogo 1 das oitavas de final da Copa Libertadores da América, jogo importantíssimo. Por isso o Tricolor já se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda, já avisando esse confronto importante aí de Copa Libertadores da América. Amanhã o São Paulo faz mais um treino no período da manhã também aqui, obviamente, no CCT, e lá pelas 2 horas da tarde vai em voo fretado lá para Montevidéu para esse jogo da próxima quinta-feira. E vai ser uma sequência bem dura de partidas aí para o São Paulo, né, nos próximos dias. Tem o Nacional do Uruguai aí pela Libertadores, no próximo domingo clássico com o Palmeiras, jogo importante do Campeonato Brasileiro, e na quinta-feira da outra semana recebe o Nacional no Morumbis às 19 horas no horário de Brasília para decidir aí a sua vida na Copa Libertadores da América, se vai ou não para as quartas de final da competição em busca do tetracampeonato. Falando um pouquinho ainda da partida de ontem, temos a súmula para mostrar para vocês o que colocou lá a arbitragem na súmula em relação ao Luiz Ubeldia, que tomou cartão amarelo aí mais uma vez, o 13º dele no comando do São Paulo, e vai desfalcar o Tricolor contra o Palmeiras. Então, segundo a arbitragem, vocês podem acompanhar aí na súmula, esse cartão foi dado ao Ubeldia porque ele estava reclamando das decisões da arbitragem no campo de jogo. Então foi por isso que ele tomou mais um cartão amarelo. O São Paulo segue trabalhando nos bastidores para tentar reforçar a sua equipe aí para a sequência dessa temporada, e agora o alvo é o zagueiro Juan, jogador de 25 anos que está lá no Sassuolo da Itália. O Sassuolo está na 2ª divisão lá da Itália, é um jogador que já atuou pelo Grêmio aqui no Brasil. O São Paulo entende que precisa reforçar o seu setor defensivo, está atrás do Juan. Seria um contrato de empréstimo por uma temporada, porque o Juan com R tem contrato com o Sassuolo até o meio de 2026, Michele. E aí, é bom ou não esse nome? Devolvo para vocês aí. O que você acha, Alex Miller? É bom ou não é? E falar do jogo também. Vamos começar falando pelas informações que o Zé Paz trouxe pra gente. Pois é, eu confesso que eu não me lembro do Juan, Xará. Não sei se você se lembra desse Juan. Do Grêmio, né? Grêmio, mas assim, não me lembro detalhes dele como jogador, mas eu imagino que o São Paulo deva ter uma equipe de observadores para poder indicar o jogador, para contratar, mas que o São Paulo precisa realmente de reforços, isso é óbvio. O problema é a falta de grana, né, Xará? O São Paulo não tem dinheiro, tem que se virar com empréstimo, se virar com oportunidades de mercado, e o Juan pode ser uma situação dessa para fortalecer o sistema defensivo. Vamos ver se dá resultado ou se não dá, né, Xará? O São Paulo, infelizmente, Michele, não adianta. O São Paulo, tanto é que a princípio foi a proposta por empréstimo. O São Paulo não tem dinheiro. São Paulo, o Alexandre, que o São Paulo queria, que o Flamengo também queria. Exatamente. O São Paulo não vai contratar ele por conta de grana. Ele pediu um salário dele nível de Europa. Mas não dá. Então não tem jeito. Então o São Paulo, o tal do querer não é poder, entendeu? Entendi. Então o São Paulo quer muito jogador, né? Tá atrás de muitos jogadores bons, de nível de seleção. Mas o problema é o caixa. Bom, agora e sobre o jogo do São Paulo? O que a gente pode falar dessa partida? O Zubeldia tomando mais o 13º cartão amarelo, vai entrar pro livro dos esse é um detalhe que já... E mais a vitória, né? Ele já criou a fama, igual o Abel tinha criado. Deitou na cama. Deitou na cama. Foi marcado, né? Foi marcado. Mesmo quando ele não fizer algo tão exagerado, os árbitros já vão olhar com uma forma diferente. Não e vão foi dar o cartão exagerado o que ele fez nesse jogo? Então, eu realmente confesso que não vi. Jogo, né? Na súmula, o Zé Paz mostrou que ele desrespeitou reclamou das decisões da arbitragem. Você vê, reclamar das decisões da arbitragem é para ser expulso? Não, foi tomar amarelo, né? Não foi expulsão. Ele tomou o terceiro amarelo. Aí já é consequência da marca, né? É isso, Mas agora se ele toma o amarelo, não foi expulso, mas no próximo jogo, se ele toma outro amarelo, é expulso? Não, não, é o primeiro amarelo. Zero, jogador. São três amarelos. Aí zera. Aí começa de novo a sequência. É que já é o 13º cartão amarelo que ele leva. Então ele já ficou 4 vezes suspenso pelo acúmulo de 3 amarelos. A cada 3 amarelos você fica fora um jogo. Como jogador, mesma coisa. Olha, Michele, sobre esse assunto eu já falei que não queria falar, porque eu acho que nada a ver. Mas eu só vou destacar uma coisa. No jogo do Atlético Paranaense, São Paulo, lá na Arena Baixada, o treinador do São Paulo, ele entrou dentro do campo. Aí tá errado, né? Ele entrou dentro, literalmente, ele entrou dentro do campo. Aí o árbitro fez assim, ó. Se o árbitro fosse pai dele, o irmão dele, ia dar amarelo. Isso é uma regra super clara. Mas, ou seja, a área técnica a área técnica está demarcada. Você não pode sair daquele espaço. Mas assim,
É tão simples isso. Tipo queimada. Exato. Exatamente. Exato. E todo jogo, parece que ele faz de propósito. Ele queima. Todo jogo, ele ultrapassa. Talvez se puser umas cadeiras ali, fazer uma barreira. Por falar em cadeiras, o São Paulo enfrentou um time de cadeiras, né? Porque o Atlético Goianiense já está rebaixado, mesmo com os reservas. Assim, o São Paulo, assim como o Cuiabá. Também, o Cuiabá está no caminho também. Então o São Paulo ganhou fácil e agora é se preparar para quinta-feira com força máxima. E o Corinthians? O Corinthians empatou no final de semana, já tem jogo de novo amanhã. Thiago Salazar está na nossa redação com tudo que você precisa saber do Timão e muito mais. Não é isso, Salazar? Boa noite para você. E não dá para diminuir o ritmo agora, né, Salazar? Muito pelo contrário, né, Michele? O Corinthians precisa pisar no acelerador. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Respondendo primeiramente a sua pergunta sobre a comparação da situação do Corinthians no Brasileirão de hoje com 2007, o ano do rebaixamento, Michele, aí é que o Corinthians não vai ficar preocupado, né? O Corinthians em 2007, neste momento, depois de 22 rodadas, ele estava uma posição acima do que está hoje, ou seja, fora da zona do rebaixamento. Ele tinha 6 pontos a mais do que tem hoje, tinha 2 vitórias a mais do que tem hoje e tinha marcado já 6 gols a mais do que marcou atualmente. Então, assim, mesmo o time rebaixado, tinha uma campanha consideravelmente melhor do que a atual campanha do Corinthians. É preocupante. O pessoal costuma falar, é preocupante, mas não é desesperadora. Eu julgo que é desesperadora a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas aí é papo para os nossos comentaristas. O Corinthians amanhã, 9h30 da noite, joga em Ribeirão Preto, antigo estádio Santa Cruz do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai encarar o Red Bull Bragantino lá, partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo vai ser lá porque o Nabi Abichedi, estádio do Red Bull Bragantino, não atende o regulamento da Conmebol, né? Não tem capacidade suficiente para o mata-mata da Sul-Americana, por isso que o primeiro jogo vai acontecer lá. E para este jogo, o Corinthians não vai poder contar com o Romero. Romero é mais um jogador do Corinthians que sentiu o músculo posterior da coxa esquerda. Curioso isso. O Corinthians está tendo muito problema e muito problema parecido com esses jogadores, né? Normalmente está sendo aí uma sobrecarga no músculo posterior da coxa. Romero, então, é desfalque certo para amanhã. O Emiliano Dias, na última entrevista coletiva, auxiliar do Ramon, que divide essa responsabilidade com ele, disse que a prioridade é o brasileiro, mas que o Corinthians vai sim em busca das vagas nos mata-matas aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, assim como aconteceu na Copa do Brasil. Tira um ou outro, mas vai para a briga, vai para buscar a classificação. Então, vamos ver qual a escalação que ele vai mandar a campo. Muita gente pergunta, e o Thales Magno? Está liberado, está inscrito, está regularizado e pode sim jogar amanhã. Será que vai ser titular ou não? Para isso a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho, tá certo? E falando em atacantes, esse foi um tema debatido na última entrevista coletiva depois do empate com o Bragantino pelo Brasileirão. Comissão técnica admitindo problemas e a necessidade de reforços. Vamos ouvir? Daqui a pouquinho eu venho com mais detalhes. Sabemos da urgência que a gente tem, sabemos da situação que a gente está, porque senão não estaríamos acá ninguno de los dois. La idea del juego está. Falta caprichar un poquillo más y acho que una vez que comiencen a entrar los goles y traer gente que falla gol, Corinthians va a subir a otro patamar. Nós falamos con Gustavo es gente de confianza con nós, mas el club a veces deixa, a veces no, y a gente no puede estar esperando siempre eso. Mas eu quiero falar de parte de nós que el club está haciendo el esfuerzo para traer esos jugadores. Mas a veces no depende del club, depende del jugador, depende del club que él está. Los nomes, vocês lo sabem. Bom, os nomes vocês já sabem, então vou passar aqui para vocês só para relembrar. Alex Arce, né, jogador paraguaio. Carlos Vinícius, brasileiro do Fulham da Inglaterra, que estava jogando pelo Galatasaray, está meio querendo voltar para o Brasil, sem muitas oportunidades por lá. Além dele, o equatoriano Gonzalo Plata e, como ele disse ali, o Gustavo Cuéllar, que é meio campista, o único dos 4 que não é atacante. Quando ele está tentando aí, negociando, conversando com eles e, quem sabe, com mais alguém para tentar trazer e reforçar e resolver esse problema, que está difícil do Corinthians fazer gol, né, Mi? Desde que o Yuri Alberto se machucou, não fez assim, né? Tá fazendo muita falta ele lá. Aquilo que a gente já falava, né? Ruim sem ele, pior sem ele. Então, 3 jogos. Eu não achava tão ruim com ele, 2 sinceramente. Por mais que ele fizesse algumas jogadas um tanto quanto bizarras, mas o Yuri Alberto fazia gol também, dava assistência, tem boa parte
de participação nos gols do Corinthians no ano. Então, cara... É o artilheiro do Corinthians. É o artilheiro disparado, né? no ano do time. Então, quem reclamava do Yuri Alberto, bem feito, porque agora tá vendo como é que ia ficar sem o Yuri Alberto. Agora, quanto a essas possibilidades de jogadores aí que o Salazar mencionou, fica claro que é desespero do Corinthians. Tá atirando para qualquer lado, em cima de jogadores completamente medianos, desconhecidos até de grande parte dos torcedores, e que vem como apostas. Você não vê nenhum jogador aí que venha para resolver. Ah, esse cara chega para tomar conta, a camisa é ele mais 10. Nenhum deles. Nem o Cuéllar é o mais experiente, mas talvez chegue e jogue, mas não é atacante. Né? O Cuéllar aí, o Alex Santana se machucou, talvez ainda caiba. Antes nem cabia essa contratação. Como o Alex Santana vai ficar muito tempo fora, ainda talvez componha bem o time, mas não para resolver o problema ofensivo do Corinthians, que é gravíssimo. É bem verdade, Xará, Michele, que o Augusto Melo, ele acertou na contratação do Garro, do André Ramalho. O Thales agora parece que também foi bem. O Thales chega para ser titular? Chega. Sim, claro. Do Alex Santana que machucou infelizmente. Essas 4 contratações, para mim, foram as melhores. Assim como o Hugo, lateral esquerdo, que hoje está melhor em relação ao ano passado. Mas o problema do Corinthians, Michele, é o seguinte, tem muitos. Só em termos de contratação... O goleiro ele acertou também. Acabou resolvendo. O Hugo, exatamente. Essas 5 contratações, perfeito, sem comentário, até porque estão jogando. Uhum. Agora, essas outras que podem vir, não tem jeito de dar certo, porque são jogadores medianos e o campeonato está em andamento. O jogador chega hoje... estreia amanhã. Não dá tempo de se adaptar. Principalmente o estrangeiro, né? Quer dizer, a urgência do momento queima esses jogadores. Atropela as Exatamente. Fases. Então, essas estatísticas aí, Michele, do Corinthians, só para finalizar, essa estatística aí de defesa menos vazada, pior ataque, etc. Essas estatísticas, tudo é fruto do mau desempenho do time até agora. Agora a gente vai conferir como que está a classificação do Brasileirão. E olha lá, Botafogo, líder do campeonato, 43 pontos, seguido pelo Fortaleza, com 42 pontos, Flamengo, 41. E o Palmeiras? O Palmeiras está ali, ó, 38 pontos, mesmo número do São Paulo. Logo depois aparecem, olha ali, Cruzeiro, com 36, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco, na 10ª posição. Virando a página, chegam Red Bull Bragantino, Juventude, Grêmio, Criciúma e o Internacional está na 15ª posição. Agora, o Vitória está fora da zona do rebaixamento, é o primeiro time, ó, em 16º lugar. Agora sim nós entramos aqui, ó. Por causa do número de vitórias, ó. Por causa do número de vitórias, isso mesmo. E olha como isso muda, né, Alex Mineiro? Porque tem 2 a mais do que o Corinthians. 2 a mais. E agora começa, ó, Corinthians, 21 pontos. Fluminense, 20, e tem vitória a mais que o Corinthians, hein? E um jogo a menos. E um jogo a menos. Cuiabá, 17 pontos, e Atlético Goianiense. A sorte do Corinthians é que o Cuiabá e o Atlético Goianiense... já foram. Né? Tem 2 vagas abertas aí. Então tem essas 2 vagas que tá perigando, né? É isso aí, olha, ontem teve mais um duelo entre Flamengo e Palmeiras, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha nesse jogão. Flamengo e Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão, e o grande nome do primeiro tempo da partida foi o Everton. O goleiro do Verdão fez ótimas defesas em chutes do Cebolinha, do Pedro e também do Arrascaeta. Se liga só! Mas, apesar da pressão sofrida, o Alviverde balançou as redes lá no Rio de Janeiro. Após cobrança de falta, Gustavo Gomes cabeceou, Rossi deu rebote e Flaco Lopes aproveitou. Mas depois de checagem do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol por impedimento do zagueiro paraguaio no lance. Alguém aí lembrou de uma polêmica no meio da semana pela Copa do Brasil? Pois é. No segundo tempo, o Verdão começou melhor, mas quem chegou ao gol foi o Mengão. De La Cruz acionou o Gerson e o volante cruzou para a área. Fabinho furou e a bola sobrou para a Arrascaeta completar. 1-0 Flamengo. Nos minutos finais, o Alviverde chegou ao empate. Rony cabeceou, Rossi fez um milagre, mas Luigi não desperdiçou o rebote. O gol foi originalmente anulado por impedimento, mas o árbitro de vídeo validou o lance depois de checagem. E ficou por isso mesmo. Placar final Flamengo 1,
Palmeiras também 1. E o time de Abel Ferreira está a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pois é, 5 pontos atrás do líder Botafogo. Acho que era um jogo que entramos depois na segunda parte muito bem, tivemos 3 oportunidades para fazer um golo, não conseguimos. A primeira vez ou a segunda vez que o Flamengo vai à nossa área consegue fazer golo. Acho que estamos também com um pouquinho de má sorte, mas esta equipa nunca vira cara à luta, continuou e acabou por ir buscar injustamente o golo, mas uma vontade muito grande, né? O fiscal de linha, o bandeirinha, uma vontade muito grande de levantar a bandeira contra o Palmeiras, isso é notório e pronto, fica para mim pessoalmente uma sensação de 2 pontos perdidos. E aí, o Abel tem razão também nas críticas que ele fez? Eu acho que entrar muito nessa pegada de teoria da conspiração eu não sou favorável não, sabe? Os árbitros podem até ser considerados ruins, que não apitam direito, que estão em péssima fase, mas ele falando isso dá a entender que os árbitros entram premeditados para prejudicar o Palmeiras. O Silvestre até depois vai vir só para falar sobre as questões. Eu não entro nessa, você não gosta, eu né? não gosto disso. Acho que é transferir responsabilidade, acho que ele tem que cuidar do time. Porque gol não fez. O time melhorou nos últimos jogos, isso que a gente tem que falar, o time reagiu, o Palmeiras voltou a incomodar os adversários. Em relação até ao jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo, em que o Palmeiras teve uma postura acovardada, ontem jogou de igual para igual e poderia ter ganho o jogo. Né? O segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo. Dá para acreditar na Libertadores vendo agora essas atuações, né? Dá para acreditar. Eu acho que o Palmeiras passa pelo Botafogo, no meu palpite, até na minha opinião. E depois é briga de cachorro grande. O Palmeiras hoje é um dos times mais cascudos, se não for o mais, em termos de Libertadores. Então, sabe, em Libertadores o Palmeiras cresce demais, os jogadores crescem demais, tem já uma mentalidade para disputar essa competição. Já sabem. E o Miller sabe bem, o Miller é multicampeão, ganhou Libertadores e sabe que quando um time entra confiante numa competição, fica mais forte, com a torcida junto. Então o Palmeiras hoje tem cara de Libertadores. Já tem tradição também, né? É que o Palmeiras, Michele, Xará, sempre cresce na hora certa. Exato. É verdade. Pode ver, no momento de decisão, que ele precisa do resultado, ele cresce porque, como você falou, você bem disse, eles estão acostumados a vencer, a conquistar. E isso é muito importante numa reta final, em especial nessas 2 finais aí, né? 2 decisões contra o Botafogo. Sim. Né? O Botafogo só tem um jogador, é o Luiz Henrique, que realmente ele é o melhor atacante do futebol brasileiro. Isso é fato, né? Ontem, acho que os 2 times, Michele, Palmeiras e Flamengo, os 2 times tiveram chance para poder vencer o jogo. Que a oportunidade não faltou para os 2. Só que ontem o Everton, de novo, compareceu, né? E o Rossi também, né? Grande goleiro do Flamengo. Os 2 goleiros foram muito bem, né? São os 2 melhores atualmente. E quanto ao VAR, não sei se a gente vai falar ainda sobre isso depois. Espera. Então eu vou segurar. Aguarda eu vou segurar, Michele. Aguarda. Porque eu tenho coisa para falar desse VAR, hein? Administra a sua ansiedade. Pode deixar, então. Porque a gente vai falar das declarações do Abel Ferreira sobre o VAR. Será que o Alex Miller concorda? Será que o Miller concorda? E você, concorda ou não concorda? Agora, sim, Alexandre Silvestre está na tela com aquele trecho da entrevista do Abel Ferreira, que repercutiu bastante. Boa noite, Alexandre Silvestre. Como é que foi seu final de semana, Alexandre Silvestre? Aliás, parabéns para os 3 papais que estão aqui, o Alexandre Silvestre, o Miller, Alex Miller, super papai, né? E para o nosso diretor, o Fini, que está aqui também, papai. Então vamos lá, Silver, o que o Abel falou dessa vez, que gerou tanta repercussão? O Abel, que também é papai de 2 meninas, as meninas que cuidam da vida do Abel, além da esposa dele. Um beijo para minha querida e amada Maria Carolina, com quem desfrutei um final de semana maravilhoso nas montanhas do sul de Minas. Ela até aprendeu a andar a cavalo. Depois, no domingão, eu fui comer com meu pai. Uma bela feijoada feita pelo Alexandre Silvestre pai. Não posso me queixar. Tudo às mil maravilhas, Michele, mas o Abel continua espumando em relação à arbitragem, reclama todo jogo, mas vai fazer o quê? Os caras fazem lambança a cada rodada em todas as disputas, é uma vergonha, né? A maior crise, na minha opinião, da arbitragem brasileira em todos os tempos, pelo menos enquanto eu existo nesse planeta e nesse plano.
Faz 51 anos que eu nunca vi uma arbitragem tão complicada, tão enrolada e sem personalidade. O Abel Ferreira, entre outras coisas, reclamou de uma não expulsão do Pulgar, que depois de uma dividida forte com o Richard Rios, que foi também bem firme na dividida ali no meio campo, o jogador do Flamengo deixou a mão, o braço tentou dar um soco, algo do gênero. O Abel reclamou da falta de critério, porque em outras situações, em outros jogos e duelos, situações menos graves foram punidas com a expulsão, dessa vez não. E reclamou também de mais um gol do Flaco Lopes, anulado milimetricamente, o Flaco na banheira. Eu até agora também não me convenci de que estava impedido, até me pareceu talvez um impedimento ali, mas não dá para ter certeza. Em relação ao jogo de ontem, o Flaco que já tinha feito um gol contra o Flamengo na Copa do Brasil, que também foi anulado pelo VAR. Então vamos colocar aí a reclamação do Abel Ferreira. Justo o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo. Tem a ver com erros claros de arbitragem, são claros. Entramos, sobretudo na segunda, fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico, a tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha ao de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. Acho que as linhas são arcaicas, acho que as televisões são arcaicas, a tecnologia é arcaica e é preciso a CBF investir para que realmente a verdade esportiva venha ao de cima. Tecnologia do VAR brasileiro me lembra a época da TV a tubo com o bombril na ponta da televisão, da antena da televisão. Eu conversei com o CNM recentemente aqui no evento na Federação Paulista, o chefão da arbitragem brasileira, e questionei por que não se adota aqui esse impedimento semiautomático que tem na Eurocopa, por exemplo, né, em 3D, com definição altíssima de imagem. E ele falou que é uma questão tecnológica. Que os estádios brasileiros não estão aptos a receber, todos os estádios. Claro que as arenas mais modernas, sim. Mas, enfim, então coloca na maioria dos estádios, porque hoje os estádios estão todos reformados, quase todos. Se não dá para colocar em todos, que coloque-se essa tecnologia em 80%, 90%. Mas, enfim, foi a explicação que o CNM me deu. Palmeiras vai ter uma parada duríssima agora quarta-feira fora de casa. É o jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Botafogo no Engenhão lotado. O Abel Ferreira tem problemas, o Botafogo deve chegar com força máxima, essa é a grande probabilidade. Palmeiras não. O Estevão talvez fique à disposição. Já há alguns dias afastado, treinando, problema no tornozelo, no joelho, torceu, treinou normalmente, está perto de voltar. Vou tratá-lo como dúvida, assim como o Mike, o Zé Rafael e o Felipe Anderson. Mas existe a possibilidade, sim, do Estevão retornar ao time, Michele. Ai, tomara que retorne logo, né? Tá na hora. Porque, olha, o Endrick, depois que saiu, você acha que essa mudança no Palmeiras foi devido também à saída do Endrick, ao Estevão tá machucado? Você sabe que quando o Endrick saiu, o Palmeiras voltou a jogar melhor. E aí entrou o Estevão e o pessoal praticamente se esqueceu do Endrick rapidamente. Porque o Estevão não só deu conta do recado, como assombrou o mundo, né? Pelo que o Abel Ferreira falou dele, inclusive, ele falou que nunca tinha visto algo. Já estava assim, né? Quase vendido por não sei quanto. O Chelsea foi, né? Confirmaram a venda, tudo confirmou mais, 60 milhões de euros. Então é muita coisa. E tá vendido em julho do ano que vem, ou depois do Mundial do ano que vem, né? Ele vai embora. Então, minha gente, o Estevão voltando é um reforço muito importante para o time do Palmeiras. E alguns jogadores que não atuaram contra o Flamengo, tipo Mike, Felipe Anderson, principalmente esses dois, o Zé Rafael também, mas o Zé Rafael hoje não é mais tão titular como já foi. Mas o Felipe Anderson, o Mike, para mim, são importantes junto com o Estevão. Se os três puderem jogar e tiverem em condições de mostrar o seu melhor contra o Botafogo, o Palmeiras cresce bastante e a chance do Palmeiras também cresce. Isso do VAR aí, Alex e Miller. O Miller começa a falar e depois o Alex arremata. Não, do VAR eu concordo com o Abel nas suas declarações, né? O VAR é... Michele, sabe quando vai acabar? Quando vai acabar, duas coisas. Se não modernizar, vai continuar nessa mediocridade.
Segunda coisa, quando a FIFA colocar o impedimento, mudar a regra. Ó, o corpo todo... Isso é urgente, Miller. O corpo todo você está impedido. Isso é urgente. Aí sim, o VAR, meu... É mais fácil. O VAR nem vai mais operar. Até a tecnologia de hoje funciona. Vai, Alex Miller, vamos lá, falando do VAR agora. Bom, é isso. Indo na esteira do Xará, o sistema hoje adotado no Brasil é realmente arcaico. As linhas são traçadas com muitas dificuldades. Também pelas câmeras mal posicionadas, eles não conseguem achar câmeras. Tem jogo que a transmissão tem câmera, que o VAR na cabine não tem as mesmas imagens e não conseguem concluir, como foi o Vasco e Fluminense. O Daronco deu o gol do Vasco porque, segundo ele, nenhuma imagem foi conclusiva para atestar que a bola bateu na mão do Verratti. Então esse tipo de coisa é bizarra num futebol tão caro, tão rico, que envolve tanto dinheiro, como é o futebol brasileiro. E a linha fica torta? O que acontece com essa linha? As câmeras não são muito bem posicionadas, então eles vão com o traçar de linhas, pegando as perspectivas, né? Essa questão da paralaxe, que eles fazem toda uma angulação. Só que tudo isso é mexido pela mão humana, então tem aquele frame que tem que pegar no momento do lançamento. Né? Então às vezes a bola está um pouquinho depois do pé, um pouquinho antes. E nessa fração de segundo muda o posicionamento do atacante. Assim, eu acho um absurdo. Por isso que o Miller falou, e eu concordo, e está mais do que na hora de mudar a regra do impedimento. Quando o corpo inteiro estiver à frente está impedido. Mas tem que ser no mundo inteiro? Tem, claro. A FIFA tem que mudar essa. Então, a International Board tem que fazer isso. A FIFA já está com essa ideia. Então, o Abel tem razão. A única coisa que eu não concordo com o Abel é quando ele transfere para os árbitros uma responsabilidade quase que como se estivesse acusando os árbitros de fazerem as coisas de propósito. Isso eu não acredito. Não são os árbitros, é o VAR. E os árbitros, eu tenho pena dos árbitros que são obrigados a operar com essa tecnologia arcaica. E aí o Abel está certo. Pra você ter uma ideia, Michele, a incompetência do VAR é tão grande que no jogo do Botafogo e Fluminense, que realmente o Fluminense foi prejudicado, o VAR levou 7 minutos. Pelo amor de Deus. Porque eles não acham imagem. Mas a imagem foi bem clara, bateu na mão do o primeiro, do mas o primeiro Pelé. não conta. Eles estavam procurando na mão do Verratti. Ah, mas bateu na mão do Verratti também. É, então. Procura. E eles chamaram o Daronco pro VAR, não pro Daronco ver as imagens. Eles chamaram o Daronco para tirar o Daronco da muvuca do campo, só para você ficar aí tranquilo e analisar com a gente. 7 minutos para ver uma imagem. É uma várzea. A imagem bem clara. É uma várzea. Segunda-feira tem a agenda da semana com os principais jogos dos clubes paulistas para você se organizar. Amanhã o Coringão enfrenta o Bragantino, 9h30 pela Sul-Americana. Difícil, hein? Tá certo? Aí na quarta o Palmeiras visita o Botafogo pela Libertadores, então vai jogar lá no Rio. Quinta-feira é a vez do São Paulo encarar o Nacional no Uruguai. No sábado tem a volta do Brasileiro Feminino com Cruzeiro e Corinthians, olha que jogo bom. Já na Série B, o Santos enfrenta o Avaí. E no Brasileirão? No Brasileirão, o Corinthians joga fora de casa contra o Fluminense. E para fechar o dia, mais futebol feminino com Santos e Botafogo. Aí no domingo, são 2 duelos no Campeonato das Mulheres. Palmeiras e Inter, além de América Mineiro e São Paulo. E entre os homens tem o Clássico do Verdão contra o Tricolor. Você vai ver tudo sobre esse jogo no Mesa Redonda Futebol Debate, hein? E agora o Thiago Salazar, ele volta direto da nossa redação. Ô Salazar, você disse que o 12 de agosto seria um dia muito importante para o Corinthians e que pode marcar o início de um procedimento, de um processo de impeachment do Augusto Melo. É isso mesmo? O que vai acontecer hoje no Corinthians, Salazar? Exatamente isso, Michele. Assim como a gente já vinha aqui antecipando para o nosso telespectador, hoje é o dia que eu vinha comentando anteriormente. Dia 12 de agosto já estava marcada essa reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians. Portanto, todos os membros do Conselho Deliberativo vão se reunir a partir das 19 horas. Acabando a Gazeta Esportiva, começa a reunião lá no Parque São Jorge. Deve acabar ali perto das 23, das 11 horas da noite. E é uma reunião muito importante. Para o torcedor comum entender, Michele, é o seguinte: a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians, que analisou alguns casos como o da Vaidebet, do intermediário, todas aquelas situações que a gente tem levantado aqui, eles fizeram um relatório, analisaram, fizeram um relatório e vão entregar esse relatório para o presidente do Conselho Deliberativo hoje. E ele vai ler ali o relatório da Comissão de Justiça do Corinthians. O Augusto Melo e alguns diretores e ex-diretores do Augusto Melo foram convidados a participarem da reunião para prestarem esclarecimentos, tirarem dúvidas ali dos conselheiros. Porque depois de todas as explicações e explanações, leitura do relatório, o presidente do Conselho Deliberativo vai ter que tomar uma decisão
do que fazer a partir disso, com todas as informações ali expostas. E uma das possibilidades, e aí reais, é do presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior, enviar este caso à Comissão de Ética do Corinthians, caso as explicações não sejam satisfatórias. Se ficar ali uma sensação de que, opa, peraí, tem coisa aqui que a gente tem dúvida, precisa apurar melhor, vai para a Comissão de Ética. E aí, na Comissão de Ética, toda uma apuração vai ser feita com uma devolutiva, já com parecer de sugestão de providência para ser tomada. E aí, enfim, tem os outros desdobramentos todos. E é deste jeito, é por este caminho que um processo de impeachment pode ser aberto. Eu falo pode, gente, porque é uma possibilidade. É uma possibilidade grande? É. É real? É real. Deve acontecer? Deve acontecer, mas a gente não tem certeza. Hoje é um dia muito importante, porque é o dia que tudo isso pode começar, como eu vinha aqui alertando para vocês. E agora a gente vai ter que aguardar o resultado dessa eleição. Marina Buffon está lá, vai acompanhar tudo de perto. O Romeu Tuma Júnior deve dar entrevista. Enfim, vamos ver o que vai sair dessa reunião, Michele. Puxa vida, então é uma reunião que vai definir muita coisa importante para o Corinthians, se vai ter esse impeachment, se não vai ter. Muito. E o que me chama a atenção e o que me parece, Xará, é que além dos objetos concretos que estão sendo investigados, tem muita questão política envolvida também, em relação a interesses internos, qual grupo político está a favor ou está contra e aproveitam a situação para carregar a tinta para cima do Augusto Melo. Então, quando a politicagem entra no meio de uma investigação como essa, eu vejo uma possibilidade muito grande desse processo de impeachment ser aberto. Até porque a oposição no Corinthians sempre foi grande. E está ficando forte mais ainda. Exatamente. O Augusto mesmo declarou. Ele disse assim, eles não estão deixando eu governar. Quer dizer, baseado nisso, sem dúvida nenhuma, como o Salazar disse, a reunião o bicho vai pegar. É hoje, então. E amanhã vocês acompanham tudo aqui no Gazeta Esportiva, porque nós estaremos lá, entendeu? E o Salazar vai viajar para Ribeirão Preto. E hoje a gente está lá também cobrindo tudo que vai acontecer nessa reunião. Amanhã o programa promete, o bicho vai pegar aqui também. Qual o tamanho do risco de rebaixamento do Corinthians para o nosso telespectador? Risco grande, 70% dos votos. O telespectador entende de futebol, né? Gazeta Esportiva de hoje termina agora. Amanhã tem muito mais. Tchau, Miller. Tchau, Alex. Tchau, tchau. O Jornal da Gazeta está chegando com as notícias do Brasil e do mundo.